5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Miogzarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente, como é que estão? Já conferiram o nosso primeiro petit episódio dessa nossa quarta temporada? Esperamos que sim, né, Bá? Ah, sim, por favor, vão lá ouvir a história da Elisa Gaynor, maravilhosa, que a gente gravou a pedidos, né? Porque eu sei que a maioria das bailarinas amam esse assunto de sapatilha de ponta, de marcas, de sapatilhas. Então a gente trouxe como o primeiro episódio dessa quarta temporada. E hoje também trouxemos um episódio que foi a pedido de vocês, que é uma continuação da série da terceira temporada, não é mesmo, Tati? Isso mesmo. Histórias de balé de repertório que você achava que conhecia, mas não conhece. Não conhece. Mas antes, gente, a gente quer fazer um pedido muito especial para vocês que gostam do nosso conteúdo, que gostam de descobrir mais sobre esse universo do balé e gostam de estar por dentro de todas as polêmicas que a gente traz. A gente queria pedir para vocês nos seguirem lá na nossa página lá do Instagram, o @5678podcast, e também para vocês nos seguirem aqui pelo Spotify, onde vocês estão nos ouvindo. E se vocês curtirem muito, por favor, bora apertar lá 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Isso aí, por favor. Nós somos best friends e queremos muitas estrelinhas. Então, gente, hoje o tema é muito legal, porque tanto eu quanto a Tati, a gente estava conversando sobre isso, a gente não conhecia muito a fundo a história da filha do faraó, que é o nosso tema de hoje, esse balé de repertório incrível, esse balé de repertório que tem um contexto histórico e uma inspiração no Egito Antigo, que nós vamos trazer aqui hoje para vocês. Mas é muito interessante porque essa história, A Filha do Faraó, é um balé de grande espetáculo criado por nosso querido Marius Petipa. Ele tá em tudo, né, gente? Marius Petipa é agro, é tech, é pop, ele tá em tudo. E a música é do Cesare Puccini. Ele estreou em 1862 no Teatro Bolshoi Kameny, em São Petersburgo, e foi um dos primeiros balés de grande sucesso de Petipa, estabelecendo-o como principal coreógrafo do balé imperial russo. Então aqui vocês já percebem a importância histórica, né, ali no contexto coreográfico da biografia do Petipa. E a gente vê aqui uma nuance muito interessante, porque foi um grande sucesso esse repertório, e hoje em dia ele já não faz tanto sucesso assim como antes. Esse balé se destaca por sua grandiosidade, os figurinos extravagantes e um enredo exótico inspirado no Egito Antigo. Uma temática fascinante para o público europeu do século XIX. Gente, só uma pausa dramática. Eu não consigo escutar esse nome, Faraó, sem lembrar da música, porque eu sou baiana, né, gente? Eu não consigo ouvir Faraó sem lembrar daquela música. Eu falei Faraó, gente... Você quer reconhecer um baiano, você vai numa multidão de baiano e fala, eu falei Faraó, todo mundo vai levantar a mão e cantar essa música. Eu não aguento. Sério? É só uma pausa dramática. Poxa, eu não conheço, agora fiquei curiosa. Eu vou colocar depois, gente, aqui no Spotify eu vou colocar. Você não conhece essa música? Eu vou querer. Amigas, não conheço, juro pra ti. Amiga, você vai pra Bahia, você vai lá em Salvador, aí você dá um grito assim no meio da praia. Eu falei Faraó, todo mundo levanta a mão, vai cantar essa música. Ai, gente, ó, agora eu já tô querendo ir pra Bahia, gente, com o Prof. Bárbara chegar lá falando, eu falei Faraó, e não é a filha do faraó. Ai, gente, que loucura. Mas, gente, é que, voltando pro nosso tema, esse povo do século XIX, eles têm uma coisa com o Oriente, gente. Tem. Como gostam dessa temática.
Eu não sei qual é o caráter, porque com certeza existe um apelo estético, visual, Sim. que é muito grande, né? Principalmente esses temas mais históricos, mais antigos do Oriente, né? Sim, Que trazendo algo as espiritual coisas- também, né? Olha, gente, mas enfim, vamos seguir aqui para nós, juntas com vocês, chegarmos a alguma conclusão sobre este balé. Então vamos seguir, aliás, com o contexto histórico e a inspiração para a filha do faraó. Pois no século XIX, a Europa estava obcecada pelo Egito Antigo, especialmente após as campanhas napoleônicas e a descoberta de relíquias arqueológicas, como a Pedra de Roseta. Esse fascínio egípcio influenciou a arte, a literatura e o teatro da época. O libreto do balé foi inspirado no romance Le Roman de la Moine. De la Morny? La Momie, eu acho. Da Múmia. Isso, da Múmia. É verdade, gente, da Múmia. De 1858, de Théophile Gautier, que conta a história de um jovem viajante que descobre uma múmia de uma princesa egípcia e tem uma visão de sua vida passada. A ideia de um balé com temática egípcia foi sugerida ao coreógrafo Marius Petipa pelo diretor do Balé Imperial, que queria uma produção espetacular. A grandiosidade da obra foi impressionante para a época, incluindo cenários monumentais, efeitos teatrais inovadores e um elenco... Pausa dramática, que rufem os tambores... Um elenco de mais de 400 bailarinos, pessoal. Gente. É grandiosidade que vocês querem? Toma! Gente, seguindo com o enredo desse balé, essa história que traz um pouco a inspiração do romance do Le Roman de la Momie, né? Essa história é uma fantasia romântica que mistura elementos de aventura, magia e sonho que o Petipa trouxe para o balé. Então começa no primeiro ato a viagem e a tempestade. O jovem inglês Lord Wilson e seu servo John Bull estão viajando pelo Egito quando são pegos por uma tempestade. Em busca de abrigo, encontram uma pirâmide e decidem descansar dentro dela. Lá descobrem um sarcófago com a múmia da filha de um faraó chamada Aspícia. Enquanto descansam, Lord Wilson fuma ópio e cai em um sono profundo, iniciando sua viagem para um mundo de sonho. Aqui a gente já vê a questão do ópio, né, gente? Que também tem em outro balé de repertório que a gente viu. Tem... Esqueci o nome dele, que tem o ídolo dourado... Ah, não vou lembrar agora. Não era Bayadère? Eu acho que é a Bayadère, que também traz a questão do ópio, né? Que a gente trouxe aqui. Vão lá no outro episódio pra vocês ouvirem a história. É bem legal. E traz muito isso do ópio, dessa questão de todo mundo ir pra um sonho, né? E viajar. E ir pra outra dimensão. É uns troços assim que vocês já perceberam que o pessoal gosta de dar uma viajada. É um sonho, é uma viagem, uma aventura. Gosta. Esse aqui agora é focado no Egito. O outro, se eu não me engano, é algo mais pro Oriente, ali da Índia, né, Tati? Então... Isso, das escravas. Então, após essa viagem, né, o Lorde acorda em um Egito mágico e vivo, no sonho dele, onde ele mesmo se torna Taor, um guerreiro egípcio. Ele conhece Aspícia, a filha do faraó, e os dois se apaixonam imediatamente. No entanto, o faraó já havia prometido a mão de sua filha ao rei da Núbia, um pretendente violento e possessivo. Aspícia e Taor fogem juntos pelo Nilo, sendo perseguidos pelos guardas do faraó e pelos soldados do rei da Núbia. Durante a fuga, enfrentam perigos como crocodilos e tempestades. E tudo isso é no segundo ato. Já no terceiro ato, que é o sacrifício e o retorno à realidade, os amantes são finalmente capturados e Aspícia é forçada a escolher entre se casar com o rei da Núbia ou morrer. Em um ato de desespero, ela se atira no rio Nilo, preferindo a morte do que um casamento sem amor. E nesse momento, o deus do Nilo intervém e a salva, trazendo-a para o seu reino subaquático. Enquanto isso, Taor enfrenta a ira do faraó.
Mas de repente, Lord Wilson acorda do sonho e se encontra novamente dentro da pirâmide, percebendo que tudo aquilo foi uma ilusão causada pelo ópio. Ele vê a múmia de Aspícia no sarcófago e sai da pirâmide, carregando ali a lembrança de sua jornada fantástica. Então aqui, gente, vocês já percebem esse século XIX cheio de magia, cheio de sonhos, cheio de viagens, cheio de deuses, que eu acho que deveria ter eu não entendo muito, gente, sobre a história inteira do século XIX, mas eu acredito que deveria ter ali um culto a deuses, a coisas que as pessoas não entendiam tanto quanto hoje, né, gente? A gente sabe que hoje, com a rapidez da informação e da tecnologia, a gente tem informações muito mais apuradas, a ciência evoluiu muito, mas naquela época eu acho que o pessoal tinha essa curiosidade, né, Tati? Essa coisa da outra dimensão, dos espíritos, do sonho, dos deuses. Então eu acho que eles gostavam bastante de fazer obras teatrais e obras de balé com esses enredos, né? Sim, eu acho que esse tema sobrenatural, embora esse não seja tão sobrenatural, tem mais a ver com uma viagem causada por um agente químico ali, né, gente? uma drogadição, assim, de leve, né? Exato. Mas eu acho que essa coisa do mistério, né? Porque quando tu te torna um deus, ou tu conhece a filha de não sei quem, e essa coisa, tem uma coisa do mistério, de algo que não se consegue explicar, mas e que exerce uma atração muito grande nas pessoas. Então a gente volta e meia vê. E volta e meia também a gente vê essa estrutura, né, gente? A estrutura do amor romântico, né? É aquela coisa, a menina é prometida pelo pai e aí se apaixona por outro. Em algumas histórias esse outro fica junto com ela depois de passar por muitas tragédias. Sim. Ou, como acontece aqui, ela prefere a morte, né, gente? O negócio é muito trágico, gente. Eu fico tão feliz de saber que a gente deu uma evoluída. Pois né? Era um drama, um amor histórias. proibido, aquela coisa, aquela confusão. Sim, gente. Hoje, graças a Deus, a humanidade caminha assim para um outro lado, né, gente? Tipo assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas por nós mesmos, vamos ter outros prazeres e alegrias na vida que não seja só o amor romântico, né? Sim. Mas lá no século XIX esse negócio era muito forte, gente. É muito forte. A gente vê muito isso nos balés de repertório. E seguindo aqui, então, gente, né? Vamos a falar um pouquinho sobre os elementos cênicos e coreográficos deste balé. Porque A Filha do Faraó foi uma produção de proporções épicas. O balé apresentava cenários grandiosos, incluindo templos egípcios, o rio Nilo e o Palácio do Faraó. Figurinos luxuosos inspirados na iconografia egípcia, com túnicas douradas e joias brilhantes, que é aquela coisa do apelo estético que nós já tínhamos falado lá no início do episódio. Sim. Efeitos especiais inovadores, como a aparição do deus do Nilo e a cena da tempestade. Grandes danças de conjunto, com corpos de baile numerosos e organizados em formações geométricas impressionantes. Gente, sabe que eu comecei a me lembrar sobre alguns filmes que a gente vê quando tem os exércitos romanos. Sim. Né? Ou que aí que sempre se precisou de efeitos especiais, né? Pra multiplicar ali muitas vezes o número de figurantes e tudo. E como esse tipo de filme, esse tipo de história tem um apelo muito grande junto ao grande público, né? Aí imagina um balé que tem esses elementos. Sim. Deve ser curioso, né? Eu gostaria de ver como é que foi. Eu também. E, gente, a coreografia, né? A coreografia do Petit Pas misturava virtuosismo técnico com teatralidade, criando danças narrativas que ajudavam a contar a história. O Grand Pas d'Action do segundo ato, por exemplo, é um dos momentos mais impressionantes, com Aspícia e Taor dançando juntos em meio à fuga. Que legal. Então, gente, é muito curioso. Bora ir lá pro YouTube
assistir, né? Dá muita curiosidade. E eu acho que a questão da música, né, do Cesare Pughini, junto com toda essa mistura de virtuosismo técnico que o Petipa trouxe, é o que deixa esse balé tão grandioso, né? Porque essas melodias que o Pughini traz, exóticas e ritmos que remetiam ao Egito, traz umas passagens muito icônicas que incluem o tema de Aspícia, que transmite sua elegância e coragem, a música do deus do Nilo com sons misteriosos e aquáticos, as danças de escravas e guerreiros com ritmos marcantes e grandiosidade orquestral. A música era essencial para criar a atmosfera mágica e fantástica dessa obra, porque, como a gente já disse anteriormente, o diretor, né, do teatro, ele queria algo extremamente grandioso. Então não adiantava só colocar bailarinos dançando coreografia excepcional sem a música acompanhar toda essa grandiosidade, né, Tati? E sobre a popularidade e o desaparecimento deste balé, nós também vamos falar um pouquinho. Porque A Filha do Faraó foi um dos maiores sucessos da Rússia Imperial e permaneceu no repertório do balé imperial até o ano de 1928. No entanto, com a Revolução Russa e as mudanças estéticas no balé, a obra acabou sendo retirada dos palcos. Os críticos do século XX consideravam o balé exagerado e teatral demais, preferindo obras mais sutis e psicológicas. Com isso, A Filha do Faraó caiu no esquecimento por quase um século. E sim, lembra, nós temos aqui no nosso podcast um episódio que fala sobre essa potência da Rússia que segue no imaginário, né, das pessoas até hoje. E como a Rússia, no período imperial, usou o balé como forma de fazer propaganda, né, política mesmo, né, para mostrar toda a força da Rússia, tanto em termos financeiros, em dizer assim, olha, nós temos dinheiro para bancar uma produção grandiosa como essa, como também técnica, né, nós temos os bailarinos mais maravilhosos que fazem 1000 piruetas, levantam a perna aqui e lá, enfim. E com essa mudança, então, da Revolução Russa, com certeza esse balé deve ser um balé caríssimo de se montar, tanto em termos de humanos, né? Imagina, 400 bailarinos, como em termos de figurino também, né? E cenário. Exatamente. Inclusive, foi aquilo que eu falei desse balé antigamente ter sido grandioso e agora, hoje em dia, ele não é mais tão dançado quanto antes. Mas houve ali, após esse desaparecimento que a Tati falou, uma redescoberta por Pierre Lacotte nos anos 2000, que foi um coreógrafo francês que ele recriou A Filha do Faraó para o balé Bolshoi, baseado em documentos históricos e anotações da época. Então a sua remontagem foi um sucesso e trouxe a obra de volta ao repertório do balé clássico. Então essa versão de Lacotte manteve o estilo grandioso de Petipa, mas adaptou algumas cenas para tornar o balé mais acessível ao público moderno, sem perder ali essa questão da inspiração do Egito Antigo, da importância histórica, né? Então, eu acredito que todos os balés que estejam no YouTube já seja dessa remontagem. Eu não vi uma montagem que seja assim fiel ao tradicional. O que eu já vi no YouTube são montagens mais atualizadas. Não acho que seja o balé mais famoso do Petipa, mas hoje em dia a gente vê o Bolshoi dançando este balé, como também vê o Kirov dançando este balé. E eu depois de fazer esse estudo aqui, junto com a Tati, desse repertório, foi quando eu entendi toda a história e entendi por que havia essa questão do mundo subaquático, porque eu falava Filho do Faraó dentro da água, que troço estranho, parece história de sereia. Aí você via aquele povo de peixe naquele, né, tem o terceiro ato ali dentro da água, eu ficava, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra?
E aí depois a gente entende, tá Era vendo? o ópio, era o ópio. É uma loucura, gente, que é isso? E aí vocês percebem o quanto que é importante, eu acho que foi isso também que várias pessoas vieram conversar comigo no Instagram e também com a Tati, da importância da gente trazer uma série conversando, batendo um papo e estudando um pouquinho sobre esses repertórios, porque muitas vezes a gente em competições, em festivais, a gente vai pegar um solo de uma coisa, o padedê de outra, né? E acaba não estudando o balé inteiro e não entendendo certos tipos de detalhes, né, gente? Então, é interessante a gente que tá no mundo da dança sempre poder explorar mais a parte teórica, a parte da história e contar também a história para as nossas alunas, porque muitas vezes eu percebo que hoje a gente tá tão automático, com pressa para ensaiar a coreografia e a gente acaba não contando a história. A menina tá dançando, sei lá, a Princesa Florine e não sabe quem é a Florine, não sabe a importância do Pássaro Azul ou de que balé que é tirado, né, o solo da Princesa Florine. Então a gente tem que ter este cuidado em estudar os repertórios e passar para frente, porque imagina, a Petipa lá no século XIX, eles com certeza devem ter arquivado esses documentos, né, das coreografias através do Benesch Movement, que é inclusive uma organização muito séria que cuidam dessa parte de deixar arquivado coreografias antigas, repertórios, espetáculos antigos, tudo em movimento através do Benesch. Inclusive, a gente tem episódio sobre o Benesch aqui, se vocês quiserem ouvir. É verdade. Tem episódio. Olha que a gente tem episódio nesse podcast, galera. Isso aqui dá pra vocês terem quase um PhD em balé. Então, assim, é muito interessante, né, Tati? Sim, sim. Eu acho muito importante, gente, a gente volta e meia, nós batemos nessa tecla de novo, sobre a questão da expressividade no balé, né? Como uma bailarina e um bailarino vão trazer a sua marca pessoal para sua coreografia, seja ela um solo, um padedê, pequeno grupo, grande grupo. Se ele não estiver contando uma história, a gente está contando uma história com o nosso corpo, né? Mas a gente precisa saber um contexto. E se não houver, se não for um balé de repertório, nós precisamos criar um contexto e um subtexto, que é isso que a gente chama, né? Quando tá só lá pra dentro da gente, só lá dentro da nossa cabeça. Sim. Porque com certeza isso vai trazer... Nem que o subtexto seja, não, eu vou dançar uma coreografia, que são só passos, eu só estou com uma roupa branca, mas o que eu quero passar pro meu público é um sentimento de revolta extrema, vamos dizer. Sim. Eu tenho que saber o que eu quero comunicar para esse meu público. E com certeza todo mundo se beneficia. Quem está dançando, porque está trabalhando muito a sua qualidade artística, e o público que está recebendo essa mensagem, essa energia, né? Que esse é o papel da dança, esse é o papel da arte, é comunicar sensações, sentimentos, é fazer a gente refletir. E aí, através dos personagens, através do conhecimento dos repertórios, né? É uma das vias de acesso que a gente tem para conseguir fazer um bom papel no palco. E para concluir, agora sim, né? A Filha do Faraó é um balé espetacular que representa a grandiosidade e a criatividade do século XIX. E a ostentação, né, gente? Com sua história envolvente, coreografias deslumbrantes e cenários magníficos e suntuosos, ele continua sendo um dos exemplos marcantes do balé de repertório, ou balé de grande espetáculo. A versão moderna do balé Bolshoi mantém viva, como a Prof. Bárbara falou, essa obra-prima, permitindo que novas gerações apreciem sua beleza e magia. Então, bora lá, gente, todo mundo, vamos ver essa última versão. Com certeza. No YouTube, para conhecer um pouquinho mais sobre esse balé. E aí, gente, contem, vocês já conheciam esse balé? Eu ficava curiosa porque a Bá sempre tinha essa curiosidade de trazer: é a Filha do Faraó, é a Filha do Faraó. E eu falava: mas que Filha do Faraó é essa, gente?
É Cadê verdade. essa menina, gente? É verdade, a gente tem uma lista aqui de repertórios pra trazer pra vocês, das histórias. E aí a gente sempre fica, eu falo, Tati, vamos fazer a Filha do Faraó. Ela, que Filha do Faraó? Vamos fazer tal coisa. Eu, não. Esse aqui, cara, eu tenho muita curiosidade, vamos a fundo, porque a gente vai a fundo, a gente é quase um FBI aqui, entendeu? Pra pegar conteúdo, pra pegar história, pegar o máximo de novidade que a gente conseguir de tal repertório pra trazer pra vocês. Que às vezes tem alguma atualização, às vezes tem alguma novidade que a gente quer trazer pra vocês. Então a gente reúne o máximo de informações para os repertórios pra gente trazer pra vocês aqui no nosso pod. Ai, não, eu tenho que terminar agora com uma curiosidade que tem tudo a ver sobre isso que nós estamos falando. Sim. Gente, viva a internet como ferramenta de pesquisa, tá? Porque o primeiro balé, eu não me lembro se eu já falei sobre isso aqui no podcast, mas o primeiro balé de repertório que eu estudei, que eu fiz pesquisa, foi o Pas de Quatre. No ano de 1997, na escola onde eu estudava, então quando nós terminávamos o curso formativo de professora e bailarina, nós tínhamos que fazer então um grande trabalho, que o meu trabalho foi datilografado, gente, vocês conhecem isso, máquina de escrever? E eu e minhas colegas fizemos toda a pesquisa na biblioteca pública da cidade de Porto Alegre, porque era a única fonte que nós tínhamos disponível na época. Gente, anos 90. Então, assim, hoje é uma alegria. A gente aqui, ó, no estalar de dedos, a gente tem curiosidade, a gente vai lá e pesquisa, dá trabalho, dá. A gente busca fontes confiáveis, sim, buscamos, né? Inclusive, eu e a Bá, às vezes a gente acha que alguma informação assim está tão estranho. Vamos tentar confirmar. E aí a gente confirma ou não. Então, assim, gente, vamos nos informar, já que nós temos essas ferramentas tão práticas à mão. E também ouvindo as suas queridas professoras aqui, com todas as histórias que a gente traz para vocês. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso episódio. Esse foi o 5678 Podcast de hoje. Deixe aqui nos comentários sugestões de próximos temas. O que vocês querem que a gente traga nessa série, que a gente vai continuar aqui na 4ª temporada. E não deixem de nos seguir no Instagram, @5678podcast, e de deixar estrelinhas pra nós aqui no nosso Spotify, porque vocês ajudam muito o nosso trabalho a crescer cada vez mais, tá bom? Valeu, gente! Valeu, gente. Até a próxima. Beijo, beijo.